Meus irmãos, boa noite, graça e paz. O sotaque é de nordestino. Então já sabe, tem sotaque. Eu nasci em Belém e aos 6 anos fui morar em Imperatriz, a cidade que eu sou pastor. E Deus tem me dado o privilégio de pastorear por quase 20 anos em Imperatriz, não na mesma igreja, mas em Imperatriz. E hoje, quando o avião estava pousando, me veio aí à memória a última vez que estive em Curitiba. Foram dias maravilhosos, abençoadores e que marcaram profundamente meu coração. Eu sentava sempre ali, naquela fileira ali, quando entrava por ali, já sentava. Todos os convites para a consagração eu vim. Todos. Todos. E no último dia eu abracei com um colega, pastor. Na verdade, ele é meu amigo. Muitos anos de amizade. E nós olhamos um nos olhos do outro e dissemos assim: nós vamos sair daqui e vamos multiplicar lá onde nós estamos. Ele está em Palmas e eu estou lá no sul do Maranhão, lá em Imperatriz. E Deus tem nos abençoado, irmãos. E eu quero mostrar um pouco da história lá da nossa igreja, mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Os meninos vão colocar aí na projeção. O tema de hoje é Segue-me, eu faço parte de um grande mover. É uma palavra para todos nós, então pode passar a primeira foto. Está aí a foto, há 4 anos. Você viu que eu estou mais bonito hoje, né? Dá para perceber, é nítido, né? Nítido. Então está aí, eu estou com os amigos que vieram comigo, o pastor Paulo que está à esquerda, o pastor Josimar que está à direita. Nós saímos aqui empolgados, vamos chegar lá na nossa região, vamos multiplicar. E está ali eu abraçando a camiseta do pequeno grupo multiplicador e abracei a visão também. Pode passar, querido. Essa é a minha família. Está aí a minha esposa, tá? Somos casados há 22 anos, temos um filho de 11 anos, que é o Samuel, que está de camisa listrada, e o Dani, que é o Daniel, está no meu colo. A minha esposa, os médicos disseram que ela não poderia ter filho, mas esses 2 meninos saíram da barriga dela, porque é milagre de Deus. Quando Deus põe a mão, faz. Faz. Então está aí, essa é a minha primeira igreja. Se eu não multiplicar aí, se eu não abençoar aí, se eu não orar aí, não adianta, não adianta. Então é aí que eu gasto bom tempo da minha vida de multiplicador, com essa mulher que me encoraja, está assistindo a gente agora, com esses meninos que me incentivam, que oram por mim e que de vez em quando dão aquela reclamada: papai, fica um pouquinho com a gente, brinca um pouquinho com a gente, né? E aí a gente para tudo, para ficar com eles. Prosseguindo, tem o prédio da igreja. Então você está percebendo que a minha igreja não é uma igreja quadrada, né? É uma igreja redonda. Mas é só o prédio. Eu quero mostrar o pessoal que está lá dentro, que essa que é a igreja de verdade. Nesse dia foi marcante. Antes de vir para cá, nós iniciamos o projeto de discipulado de retorno aos lares. Nesse dia, nós éramos entre 180 e 200 pessoas, espremidos numa área pequena, de um local, porque o nosso templo estava reformando, num local perto do nosso templo. E nesse dia, está lá eu no meio com a mão erguida, orando, consagrando 8 casas, Tunala, 8 casas. Começando os pequenos grupos multiplicadores. Nós passamos 4 meses na minha casa, treinando os líderes lá no protótipo. E nesse dia nós começamos. Foi um dia maravilhoso, porque é o início sempre é bênção. E a próxima foto é um domingo normal na igreja. Hoje nós estamos chegando a 750 congregados, irmãos, em 4 anos e meio. E aí eu estava fazendo os cálculos, tem os cálculos que as pessoas fazem, nós adquirimos 350% de congregados. Gente que veio através das casas e do discipulado. E eu tenho vivido um tempo, irmãos, que estou buscando agora a conversão todos os dias, porque graças ao nosso bom Deus, todas as semanas tem gente se convertendo lá na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Então vamos prosseguir as fotos. Esse aí é o prédio. Essa foi a nossa primeira multiplicação. Saímos de 8, fomos para 12, 13 PGMs. Pode passar. Essa foi a segunda multiplicação, nós fomos para 22 PGMs. Tá? E depois nós fizemos uma terceira multiplicação, que foi
um por um, para marcar culto a culto, as multiplicações. E agora o pastor Fabrício esteve lá. Essa é a nossa 4ª multiplicação. Nós chegamos a 42 pequenos grupos multiplicadores. Para a nossa realidade, de comecinho, de início lá, é uma realidade abençoadora e bênção, porque, irmãos, as vidas que são alcançadas por essas casas, são vidas que foram impactadas pelo mover de Deus no meio dos batistas. Deus tem nos falado, irmãos, e Deus tem nos mostrado um tempo de avivamento. Um tempo de voltarmos à palavra, voltarmos aos princípios da palavra. E com isso, irmãos, voltando a esses princípios, voltarmos a estar mais perto de Deus, mais perto da sua palavra e também mais perto de gente. Amar mais gente do que coisas. É isso que Deus tem nos chamado. E esse mover tem atingido todo o nosso país, toda a nossa denominação batista. O texto base da mensagem de hoje é esse, Atos 16:5. Você pode ler na sua Bíblia e pode ler também na projeção. O texto diz: assim as igrejas foram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Cada dia elas cresciam em número. Todas as vezes, irmãos, e eu já li o Novo Testamento 14 vezes, todas as vezes que eu li o crescimento da igreja em Atos, eu me perguntava, por que a nossa igreja hoje não cresce assim? E esse questionamento me angustiava, porque eu pastoreava igrejas que não cresciam. Elas cresciam 3%, 4% ao ano. E isso era um crescimento muito diferente do que nós encontramos em Atos. E aí eu fui visitar um amigo que mora em São Luís. Ele é um pastor um pouco mais velho que eu brinco com ele que é bem mais velho, mas ele é só um pouco mais velho que eu. Chama Nonato Monte, esse que está à esquerda. Fui visitá-lo e ele gosta de fazer camarão. Nesse dia nós estávamos comendo um camarão com uma salada, um vinagrete, uma farofa, porque vocês sabem, né? Nordestino tem que ter farofa. E ele começou a falar uma coisa para mim. Ele disse assim: Jefferson, nossa denominação está morta. E eu, batista, desde 1984, fiquei calado. Ela está morta, não sabe, só falta enterrar. Me deu vontade de dar um murro nele. Como é que fala assim da minha igreja? Mas no fundo eu sabia que a gente precisava se mover. Mover em direção a Deus. Revitalizar aquilo que sempre foi pujante na nossa história, que é a obra missionária. Que é o avanço do trabalho evangelístico, do discipulado. E aí, meus irmãos, o tempo passou. Nonato veio para cá há 4 anos. E aí minha esposa precisou fazer um tratamento em São Luís. Claro que eu vou ficar na casa dele. Meus irmãos, uma casa com camarão, tem que ficar lá, não é? Fiquei na casa dele. E aí, meus irmãos, nossas conversas mudaram. Nossas conversas mudaram. Agora nossas conversas têm a ver com o crescimento da obra do Senhor, com o avanço da obra do Senhor. E nós passamos até altas horas da madrugada não falando de uma igreja morta, que falta enterrar, mas de uma igreja viva que está avançando nos bairros, que está avançando nas casas, que está avançando nos lugares. E, meus irmãos, isso tudo nós devemos a Deus, mas devemos também à Junta de Missões Nacionais, aquele congresso aqui, a tão boa recepção dos batistas paranaenses e da Igreja Batista Bacaxeri. E para esses irmãos, e para a glória de Deus, eu quero pedir uma salva de palmas. Porque a gente, irmãos, estava parado. Nós estávamos parados. Mas o Senhor trouxe um mover do céu para muita gente. E nós não necessitamos de outra doutrina, de outra forma, mas de sermos batistas verdadeiros. Batistas que amam missões, que amam a obra, que amam o outro, que amam a Deus. E olhando para esse texto, irmãos, eu começo a pensar e a relembrar o crescimento da igreja em Atos. E aí nós vemos em Atos 1:15, eram 120 pessoas. Nós vemos em 2:41, 3.000 pessoas. 5.000 pessoas em Atos 4:4. Em Atos 5:14, um número cada vez maior eram acrescentados. 6:7 multiplicaram grandemente o número de discípulos em Jerusalém. 9:31 a igreja crescia dia a dia em número.
Em 12:24, a igreja vem multiplicando-se. E o nosso movimento multiplica isso, extremamente bíblico. Está aí. 16:5, o texto que nós lemos. E crescia em número dia após dia. 19:20, prevalecia poderosamente. É essa a igreja do Senhor Jesus, que Ele quer que eu e você sejamos. É esse mover de Atos que Ele quer trazer de novo para cada um de nós. E é esse mover que nós não podemos ficar de fora. O mover de Deus para o seu povo, o povo batista, em todo o Brasil, hoje, nessa noite, o povo batista paranaense. Em Atos 16, irmãos, nós encontramos algumas pessoas que nos ensinam como fazer parte desse mover. Nós temos 3 exemplos. E nós vamos tirar lições desses 3 exemplos. Claro, está claro no texto. Primeiro, um discípulo chamado Timóteo. Eu acho interessante que o versículo 1 do capítulo 16 diz que Paulo conheceu um discípulo chamado Timóteo. Não era pastor Timóteo, não era bispo Timóteo, não era irmão Timóteo, não era membro de igreja Timóteo. Era um discípulo chamado Timóteo. Timóteo, irmãos, foi muito bem criado por sua mãe e por sua avó, mostrado claramente nas cartas paulinas. Timóteo foi adotado pelo apóstolo Paulo para ser pastor e depois bispo de igrejas. Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo, e nós vemos Timóteo de tão grande importância que 2 epístolas foram escritas para ele. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele se refere como meu filho amado. Quando escreve aos Filipenses, ele diz que não há ninguém que tenha uma mentalidade tão afim à sua, igual à sua. Então ele era um verdadeiro discípulo de Jesus. É bem provável que o Paulo olhava para Timóteo como seu sucessor. E meus irmãos, dessa história de Timóteo, neste capítulo, nós tiramos 3 lições maravilhosas. A primeira é que verdadeiros discípulos caminham em direção à vontade de Deus. Eles buscam negar-se a si mesmo e vivem sempre na luta. Timóteo, irmãos, era conhecido como discípulo. Ele era alguém que as pessoas reconheciam que tinham negado o Senhor, pego a sua cruz e seguido Jesus. Como é que você tem sido reconhecido aonde você vive? Dentro da sua família, aonde você trabalha, aonde você estuda? Será que as pessoas têm reconhecido você como um verdadeiro discípulo de Jesus? É interessante ver que Lucas crava, Lucas escreve, Lucas mostra que Timóteo era um discípulo de verdade. Nós olhamos para Timóteo e vemos também que, ao olharmos para o Novo Testamento, nós encontramos as orientações de sermos verdadeiros discípulos: humildade, quebrantamento, sede de Deus, rendição, entrega. E aí nós olhamos em Mateus 10:39, o Senhor Jesus nos dizendo: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, porque Deus é o Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Verdadeiros discípulos entregam a vida para Deus guiar. É Ele que opera em nós. Irmãos, nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Nós somos pessoas que estão pegando a onda de Deus, estão sendo movidas pelo Espírito de Deus. E Timóteo tinha essa característica. Negar-se a si mesmo, para muitas pessoas, parece ser uma coisa oposta a alegrias da vida. Mas a maior alegria que um discípulo tem é de ser diferente, porque agrada ao Senhor. Quero citar alguém muito conhecido de vocês, pregando no Congresso Multiplique Nacional ano passado. O pastor Silvado citou essa frase: discipulado é uma experiência pessoal que Jesus nos liberta de nossas barreiras e nos enche dele. Ele falou isso, escrevi no meu bloco de anotações e apliquei para mim. E aí, meus irmãos, que experiência pessoal eu preciso negar? Que experiência pessoal eu preciso ser liberto?
que está me causando barreiras e está me impedindo de estar nesse mover de Deus, de dizer, eu também faço parte desse mover. Quando eu entender isso, tirar isso, eu vou me encher de Deus. E isso é ser um discípulo de Jesus, estar cheio de Deus. Verdadeiros discípulos, irmãos, dão bom testemunho. O versículo 2 diz que Timóteo era conhecido na sua cidade e na outra cidade, perto da sua cidade. Quando nós lemos o versículo 2, nós encontramos que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Um verdadeiro discípulo de Jesus, irmãos, tem bom testemunho. E por onde passa ele é sal e luz. Um dos maiores problemas das pessoas entrarem no mover de Deus, caminharem no mover de Deus, é aonde eles estão mudarem o estilo de vida. Serem cristãos não apenas nominais, mas verdadeiros, que testemunham e fazem aquilo que Deus manda. Estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, onde o nada a ver é o mote, é a frase que leva muita gente a ficar distante de Deus. Ah, Deus não gosta disso. Deus não quer isso. A relação com Jesus e seus discípulos é a relação de talmidim. Você quer ser igual a mim? Me siga. Isso é ser um discípulo. Jesus nos diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Verdadeiros discípulos entendem que existem sacrifícios diante do mover. E aí eu quero abrir um parênteses para voltar um pouquinho nos 4 anos. Abracei meu amigo, pastor Josmar. Olhando nos olhos dele, eu disse, nós vamos multiplicar. Fiquei aqui no sábado um pouquinho, o congresso terminou na sexta, meio-dia. Fiquei sexta toda, estava numa casa de um paranaense, muito gente boa, hospedeiro. E no outro dia peguei o avião e cheguei por volta de 22 horas na minha casa. Cheguei tão empolgado que nem desarrumei as malas. Comecei a falar para minha esposa, meu amor, nós vamos multiplicar. O negócio vai mudar aqui em casa. O negócio vai mudar na nossa igreja. Nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar. A conversa foi entrando e nós fomos fazendo planos. Nós fomos vibrando com aquela empolgação do congresso. Mas quando deu 12 horas, 0 horas e 30 minutos, minha esposa começou a ter uma convulsão. E ela estava tendo um acidente vascular cerebral. Minha esposa, naquela noite, foi para a UTI de um hospital. Passou quase 3 dias na UTI. 18 dias no hospital. Ficou movendo só os olhos durante o tempo do hospital. Ela teve que reaprender a comer, a falar, a andar, a se equilibrar. Mas quando eu entrei na UTI, meus irmãos, na minha segunda visita, que ela já começou a movimentar um pouco os lábios, ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, mas cheios de fé, e disse, não pare. Não pare. Eu saí daquela UTI com uma certeza. E eu fiz uma oração. Se Deus, se não é para parar, o Senhor não vai levar minha esposa. Passou 3 dias sem a pressão baixar, meus irmãos. Os médicos não sabem explicar como ela não teve outro AVC. Mas eu sei explicar. Foi o poder de Deus. Fomos em vários médicos, e eu já contei, 14. Todos eles dizem que o AVC que ela teve no tronco do cerebelo era para matar, mas ela está vivinha lá assistindo a gente, criando meus filhos e sendo minha companheira. E algumas vezes, irmão, ser discípulo de Jesus é passar por sacrifícios. E até quando a coisa está difícil, quando a coisa está complicada, continuar fazendo a obra do Senhor. E eu quero contar a história de 3 mulheres. Irmã Vani, que vai aparecer aí, que está à esquerda. Irmã Vera Lúcia e essa menina que eu estou abraçando, que é minha esposa. Irmã Vani, o marido teve um ataque fulminante no coração no culto de domingo à noite. Ficou viúva num culto. No dia do velório, no culto fúnebre, ela disse, meu marido gostava tanto do Senhor e da obra do Senhor, que ele morreu na casa do Senhor. Naquele domingo, a gente tinha celebrado uma multiplicação de PGM, no domingo que ele morreu.
E eles ainda não tinham aberto suas casas. E eu abri e naquele almoço, que era um almoço de muitas famílias juntas, para experimentarem mais uma vez a comunhão, eles tinham decidido abrir a sua casa, para abençoar pessoas. Mas aprove de noite o Senhor o levar. Irmã Roni, depois de 2 meses de luto, me procurou. E disse assim: pastor, eu podia estar curtindo a minha viuvez. Mas pastor, eu acertei com meu marido e eu quero honrar a memória dele. E quero glorificar o meu Deus, eu quero abrir a minha casa. Hoje a irmã Vani cuida de 9 senhoras da idade dela. E já ganhou 2 pessoas para Jesus nesses últimos 2 anos. A irmã Vera Lúcia, que não é membro da minha igreja. A Vera Lúcia é membro da Igreja Batista Central de Santo André. Eu e o Fabrício conhecemos, o pastor Tunala também a conheceu. Irmã Vera é aquelas idosas que só andam no perfume. Tudo combinando. Aquele saltinho que não pode ser nem muito nem pouco, sabe qual é? Tudo combinando. Se tem lilás em cima, vai ter lilás embaixo. Se tem uma flor aqui, vai ter outra coisa combinando. Você vê aí pela foto, cabelinho no lugar. E aí ela chegou perto de nós, nos abraçou. Esse abração de urso que eu dou, né? E ela disse: meus filhos, meu marido morreu há 3 meses. Nossa casa tinha um PGM. E eu não fechei a minha casa. Eu vou continuar abençoando pessoas dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer. E é isso que fazia meu marido feliz. A terceira mulher da foto é a minha esposa. Lembra? Reaprendeu a andar, reaprendeu a falar, reaprendeu a muitas coisas, fazer as coisas de casa, cuidar da gente. E aí, meus irmãos, esse ano, ela disse no começo do ano: quero voltar a ser líder de PGM. Disse: mulher, tem certeza? Quero voltar a ser líder de PGM. E numa multiplicação de um PGM de senhoras, ela assumiu a liderança. E lá a gente apelida os PGMs. A gente dá apelido para os PGMs. Lá na igreja que eu sou pastor, tem PGM que parece uma dinastia. Né? Tem o bom demais, que é realmente um PG bom demais. Tem o PG tudo de bom. E para completar, tem o PGM, ele continua sendo bom. E aí, eu disse: Debinha, tem que achar um apelido para o seu PGM. E ela disse assim: o apelido do meu PGM, o nome do meu PGM, vai ser Mulheres Multiplicadoras. Eu disse: tudo isso aí? Ela disse: tudo isso. Porque eu não posso entrar para ser mais um. Eu tenho que entrar para fazer a diferença. Minha esposa, irmãos, andava só comigo. Depois o tratamento dela evoluiu para um andador. E agora ela está andando de bengala. E esse momento de bengala é um momento de crise. Porque meu filho caçula disse: papai, agora ela está perigosa. E ele só tem 4 anos. Ele nem sabe do que eu já escapei. Então lá, meus irmãos, não se deixaram vencer pela viuvez, pela morte do cônjuge, pela doença. Elas estão nas casas abençoando pessoas. E tem muita gente querendo desistir de PGM. Tem muita gente que não quer abrir a sua casa. Tem muita gente que está com preguicinha disso e daquilo. E a obra do Senhor e o mover de Deus está acontecendo. Eu vim lá do Maranhão para dizer para você que o Senhor vai se incomodar aqui. Pode vir, que Ele vai falar com você. E você vai entrar nesse mover. Louvado seja o Senhor. Olha as perguntas aí. Tenho vivido como um discípulo de Jesus, como Timóteo foi? Tenho dado bom testemunho? Tenho sacrificado meus irmãos? Timóteo teve que ser circuncidado para ir para a obra missionária. Tiraram uma parte dele. E uma coisa é fazer fimose em criança. Pergunte aí para o seu marido se ele quer. Mas Timóteo, por ser filho de uma mulher judia, ele ia trabalhar com a comunidade judaica e ele tinha que passar por aquilo. Em algum momento, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, tem que tirar uma parte da gente. Talvez não um pedaço do corpo, mas uma coisa que a gente gosta.
Será, meus irmãos, que temos vivido como discípulos de Jesus? Tenho sido reconhecido como discípulo de Jesus para a minha comunidade? Tenho disposição de vivenciar alguns sacrifícios desse mover? Esse é o nosso primeiro personagem. Nosso segundo personagem, meus irmãos. Lídia, uma mulher convertida que abre a sua casa. Versículo 15 do capítulo 16 diz: tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Algumas versões dizem, e ela nos impeliu. O verso 14, irmãos, do capítulo 16, diz que Deus abriu o coração de Lídia. Não tinha sinagoga lá em Filipos. E os judeus que tinham lá, eles gostavam de ir para a beira-rio, orar. E eles foram para a beira do rio, e os missionários, na minha contagem 4, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Está aqui Lucas dizendo que foi para a casa de Lídia. Foram também orar. E aí eles encontraram essas mulheres orando. E quando encontraram essas mulheres orando, eles conversaram, diz a Bíblia, eles conversaram com aquelas mulheres. E Lídia se converteu. Muita gente está falando que não pode evangelizar porque não fez teologia, porque não fez seminário, porque não fez um curso, porque não sabe pregar. Mas Paulo nos mostra que uma conversa evangelística pode convencer alguém que o reino é de Deus e que o evangelho do Senhor Jesus salva. Foi uma conversa, meus irmãos. Sabe por quê? Que nós precisamos mudar o nosso estilo de conversa, ter um estilo de conversa evangelístico. Porque tem muita gente com o coração se abrindo para o Senhor Jesus, que está esperando só uma conversa, para que o Espírito toque, convença do pecado, da justiça e do juízo. E eles sejam salvos por Jesus. Quando a gente entra nesse mover de multiplicação, de discipulado, a gente tem que dar exemplo. Então, meus irmãos, eu tenho membros na minha igreja que levam 10, 11 pessoas para o batismo, no nosso batismo. Vou já mostrar um. No último batismo, eu não levei ninguém. Fiquei meio envergonhado, você sabe, né? Pastor que tem vergonha na cara, fica envergonhado com essas coisas. Tem ou não, que não estão nem aí. Mas eu disse, no próximo eu vou levar. Fui para a convenção, comprei 100 RD1. 100. Não era tudo para mim, não. Calma aí, eu não estou querendo ser tanto assim. E convidei um casal para fazer o estudo comigo e com a minha esposa. Primeira quarta, segunda quarta, terceira quarta. Quarta é o dia do convite. Estudo de João. Qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um. Não precisa ser pastor, não. Qualquer um pode fazer. Na hora do convite, tem que fazer lá uma oração de confissão. Eu disse assim para o irmão, foi quarta agora, conhecida como antes de ontem. Irmão, o seu divino, agora irmão divino, glória a Deus. Seu divino, para fazer essa oração tem que entregar o coração a Jesus. O que é que ele impede de entregar o coração a Jesus? Ele ficou calado. A mulher do lado, porque mulher abençoada é assim. A mulher do lado disse assim, se ele aceitar, eu aceito. Aí seu divino ficou olhando assim, eu disse, tem alguma coisa, seu divino, que lhe impede de entregar a alma a Jesus e confessar que Ele é seu Senhor e Salvador? Aí ele disse assim, pastor, já chegou a hora. Sabe aqueles homens resolutos? Porque o homem que é homem é resoluto. Não é? E diz, a última palavra é minha. Levantou e disse, eu quero que o Senhor ore por mim, porque hoje eu entrego a minha vida a Jesus. E aí, meus irmãos, nós oramos. Filho dele, que eu vou contar a história no domingo de manhã, filho dele chorou, eu chorei. Coloquei para o pessoal da igreja ver que é simples. Basta que a gente queira fazer. Basta que a gente vá à beira-rio, achar uma Lídia, vendedora de púrpura, e converse com ela que Jesus é o Messias, e ela vai entregar o coração a Jesus. Mas Lídia, irmãos, tem uma característica maravilhosa, e nós encontramos Lídia aqui dizendo, vinham para minha casa. Vocês me abençoaram, agora eu quero que a minha casa abençoe vocês. Venham para minha casa. Sabe, irmãos,
Eu tenho descoberto que as casas abençoam a vida de quem entra nelas, porque elas são casas abençoadas. Eu não estou olhando aqui ninguém com casa amaldiçoada. Eu estou olhando com casa abençoada. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu conheci um irmão que descobriu que no Senac tinha vários cursos. E ele não gostava da casa dele. E aí ele fez curso de Excel, Word, Access, tudo. PowerPoint. Depois começou a fazer outros cursos. E aí ele foi fazer curso de fotografia. E eu até aí tolerei. Porque ele não queria voltar para casa. Ele tinha problema com a esposa. E a esposa chegou no domingo e disse: pastor, o senhor tem que falar com meu marido. Por quê? Porque agora ele, que nunca teve jeito para isso, se matriculou no curso de corte e costura. Aí eu disse: não tem jeito não. Tem jeito não, vou falar com ele. Conversei com ele: meu irmão, se você tem filho, você tem mulher, para de inventar curso atrás do outro, você está com medo de voltar para sua casa, você não gosta da sua casa. Aí ele abriu o coração, disse que tinha problema em casa. Então vamos arrumar, meu irmão, porque a gente tem que voltar para a nossa casa e encontrar felicidade. Nós temos que estar ansiosos, animados e felizes em chegar em casa e ver o cônjuge abraçar, e ver os filhos, e ver os netos, e ver os sobrinhos, e o povo que mora lá. E todo mundo, e até genro também, e até cunhado, e todo mundo, e até sogra, todo mundo, para abençoar. Porque casa é um lugar de bênção. Agora, meus irmãos, eu tenho uma igreja de 4 anos para cá, que foi ganha dentro das casas. E sabe o que acontece? Quando eu sou abençoado na casa dos outros, eu quero abrir a minha casa para abençoar a gente. Foi isso que Lídia fez. Lídia convidou os missionários para abençoar a vida deles. Trago algumas perguntas para a nossa reflexão. Qual foi a última pessoa que você anunciou o evangelho? Qual foi a última pessoa que você levou ao batismo? Você percebe que Deus tem movido o seu coração para falar do seu amor e você não tem feito? Falar. Só falar. Talvez não precisa fazer o estudo, mas falar. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Tem gente batendo na nossa porta, irmãos. Tem gente batendo no nosso birô, onde nós trabalhamos. Tem aluno lá que você precisa falar do amor de Deus, mas você precisa se movimentar em direção a isso. Veja, a Lídia abriu a sua casa para os missionários. Pessoas envolvidas no mover de Deus abrem suas casas. Elas são pessoas que veem a obra de Deus e cooperam. Elas sabem que seus lares são lugares de bênção. Quero contar outra história. A história desse rapaz que foi abençoado em uma casa lá na nossa igreja. Do lado direito está o Wilker. O Wilker foi ganho por esse casal. Está ali eles três. Ricardo e Milena. Ricardo faz chaves. Chaveiro. Você quer que ele abra alguma coisa, ele abre. Cofre, porta. Ele não abre coração. Ele diz: pastor, não abre coração. Só o da Milena. Milena faz carimbo. O Ricardo tem uma função na igreja, ele tem um cargo na igreja. O Ricardo faz suco para o Ministério Infantil. É o cargo dele. Hoje mesmo a gente está com uma EBF lá, e ele mandou uma foto, porque tinha um bocado de polpa para ele fazer suco. Ele tempera um suco que é uma maravilha, irmãos. Mas Ricardo tinha um apartamento de 40 metros quadrados. E Ricardo, antes de trabalhar com igreja, já era multiplicador. Porque Ricardo tem 5 filhos. Você imagina num apartamento de 40 metros. Ricardo participou do protótipo e disse assim: pastor, eu tenho tempo, dá para contar. Pastor, eu não tenho casa, como é que eu vou abençoar o povo lá naquele cubículo que eu moro? E eu fui visitar. Irmãos, para eu entrar, alguém teve que sair. E Ricardo é um homem de oração, de muita fé. Acabou o último dia do protótipo, todo mundo abrindo suas casas. Ele disse: eu vou abrir a minha, eu não tenho casa, mas eu vou abrir. E eu disse: Ricardo, o que você quer que eu faça? Pastor, ore por mim. E Ricardo é um homem muito piedoso, ele se ajoelhou no meio daqueles líderes. E pegou minha mão e botou na cabeça dele. Disse: pastor, tem que botar a mão na cabeça. E eu botei a mão na cabeça. E fiz uma oração: Senhor, dá uma casa para esse homem. Ele tem um coração multiplicador, mas não tem casa.
Dá uma casa para esse homem. Um mês depois, Ricardo chega com a escritura da casa dele, com 5 quartos, 4 quartos. Hoje tem 5 que ele fez uma reforma. 4 quartos. Uma garagem imensa. Uma cozinha dessas de Goiânia, atrás, imensa. Pastor, estou preparado. O povo vai e eu vou multiplicar. Porque Deus sabe do meu coração e Ele me deu uma casa porque eu quero multiplicar. Aqui tem gente que tem casa. Apartamento. Sofazão de R$5.000. Tem aquela televisãozona de 60 polegadas. Comprou para a Copa, não sei para quê. Para ver a Bélgica. Mas está faltando coração de multiplicador. Ricardo ganhou Hélio. Pode botar a foto. Ricardo ganhou Hélio. Ricardo já multiplicou 7 vezes, irmãos, nesses últimos 4 anos. Ricardo ganhou Hélio, que ganhou Ilker. Ilker foi ganho pelo testemunho e o cuidado da igreja. Ilker tem uma moto Titan. CG Titan. Simples. Você está vendo o capacete que ele está aí? O capacete dele aí é de moto de barão. Esse pessoal que gosta de moto aqui? Tem um pessoal que gosta de moto aqui. O Ilker foi para o culto, ainda não era convertido, e entrou alguém, meus irmãos, um enviado de Satanás, que só pode ser, que só roubou o capacete dele, aquele capacete samarino, bem fuleiro, todo comido no pescoço. Roubou o capacete do Ilker, e a gente ficou triste com aquilo, ele ficou triste, a gente viu que ele ficou abatido. É a moto dele trabalhada, ele ia para o trabalho, e não tinha mais capacete. De domingo para segunda teve aquele mover WhatsAppiano. Sabe qual é? Porque tem um mover do WhatsApp, que é o mover abençoador, e tem o da desgraça. Não participe do WhatsApp da desgraça, hein? Aquela conversa de família, aquelas coisas que rola, né? Não faz isso. Abençoa pelo WhatsApp. E aí, começou, daqui, dali, um irmão que tem essas motonas, disse, eu tenho um capacete para dar. Os sem fé, que nem eu, pensou logo, deve ser o Samarino também, né? No outro dia, o Ilker aparece lá na igreja com esse capacete. Quarta-feira, na verdade. Pastor, olha o que eu ganhei aqui dos irmãos da igreja. Pastor, esse capacete é quase do preço da minha moto. Maria, a esposa dele, já tinha entregue o coração a Jesus. Por cuidar com amor, por cuidar com carinho, depois de 2 semanas, o Ilker confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o Ilker foi ganho pelo Hélio. Põe mais as outras fotos para a gente andar nessa história. Hélio é esse de vermelho. Maria à esquerda, na primeira foto à direita. Mas o Ilker era de farra, bebida. E aí, Ricardo ganhou Hélio, que está de camisa listrada, que ganhou o Ilker. Está ali, Ricardo, junto comigo no batistério, batizando o casal. Esse menino Ricardo, irmãos, que já multiplicou 7 vezes, ele tem sido um exemplo de multiplicador. E para a glória de Deus, os batismos do ano passado, pode passar. Ricardo levou 11 pessoas ao batismo. Ele é chaveiro. Ele é chaveiro, ele não é formado em teologia. O cargo que ele tem na igreja é fazer suco, mas ele tem um coração multiplicador. Meu irmão, Lídia abriu a sua casa para abençoar vidas. Abra sua casa, aquela casa que Deus te deu para abençoar vidas. Vou confessar um pecado. Eu fui criado numa cultura muito rígida. Meu pai é militar, é da reserva do Exército, agora da Reforma. E lá em casa tinha uma linha que impedia a gente, uma linha virtual, que impedia a gente de ir para a rua. E impedia as pessoas de entrar na nossa casa. Você tem que estudar, tem que respeitar os pais, não quero gente na nossa casa e nem quero vocês na casa de ninguém. Bem rígido, bem rígido. Então fui formado assim. Aos 19 anos fui para o seminário e tive que morar com 40 caras diferentes. Já foi assim um rompimento, negócio. Mas suportei aqueles 3 anos de internato. No 3º ano casei, graças a Deus.
Mas eu levei essa cultura para a minha casa. E no meu primeiro ano de ministério, eu entrei em crise, porque Paulo escreve a Timóteo e diz que o pastor tem que ser hospitaleiro. E eu não era de receber as pessoas em casa. Eu fui pastor no Amapá e essa história se deu lá. Uma colega de seminário foi ser missionária lá no interior do Amapá. E ela teve um problema de saúde, o tratamento era em Macapá. Único conhecido, eu e minha esposa. Ela liga e diz assim: Jefferson, eu preciso fazer um tratamento. E eu não tenho casa para ficar. Eu disse: já entendi, pode vir para minha casa. Tentei, eu me esforcei para ser hospitaleiro. Só que, irmãos, ela veio no pacote um menino de 4 anos, lourinho. E esse menino, lá no Maranhão, eu te disse que era chupando manga. O resto você tira por aí. Esse menino não parou na casa, subia em todo lugar. Subia no sofá, subia na mesa de jantar, abria a geladeira, pulava quintal, corria, a gente morava no fundo da igreja, corria no pátio da igreja. Disse: meu Deus, e ela passava o dia no tratamento. Primeiro dia eu quase me descabelo. Meu Deus, e a minha esposa: calma, disse: calma, esse menino vai acabar com a nossa casa. Meus irmãos, a gente criava um poodle misturado com um coque. Um cachorrinho pequeno. E ele comeu veneno de rato. E depois que ele comeu o veneno de rato, ele ficou assim meio... Primeiro dia, o cachorro preso. Num quarto, uma despensa que a gente tinha, porque é visita, né? O cachorrinho é nosso, para não o pessoal ficar constrangido. Sem querer, irmãos. Eu com certeza foi sem querer. Eu fui pegar uma coisa na despensa, o cachorro saiu. Quando o cachorro saiu, o menino correu para cima do sofá, passou o dia todinho lá. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Sete dias com o menino em cima do sofá. A missionária foi embora. Quando ela foi embora, quando ela chegava, eu prendi o cachorro. Muito cara de pau, eu, né? Ela foi embora, ela disse assim: Jefferson, eu quero te agradecer pela hospedagem e por ter cuidado tão bem do meu filho. Meu irmão ficou com vergonha. Mas eu não mudei. Vim para o Maranhão, e aí Deus falou no meu coração: tem que mudar. E agora você vai trabalhar com a igreja nas casas. Sua casa tem que ser exemplo, tem que receber o povo. Minha esposa inventou de comprar um jogo de jantar de 8 cadeiras, dessa que não é a gente que procura a comida, não é a comida que procura a gente. A casa estava cheia de gente, era o PGM, nosso PGM. E tinha uma família lá que estava meio afastada de igreja, e o povo da família dele convidou para ir para o nosso PGM, só que agora não era só um lourinho, eram 2. Conjunto de jantar, uma maravilha, meus irmãos. Bonito. Paguei de 24 vezes. O menino com um tênisão encardido da escola, pulando de poltrona para poltrona. Tum, tum. E da onde eu estava, onde o PGM estava sendo realizado, só eu vi aquilo. Eu disse... Eu tentando cantar e o menino pulando. Eu tentando orar e o menino pulando. Eu disse: Debinha, assume aqui. Débora ficou na posição que eu estava. Eu peguei o menino e disse carinhosamente: meu filho, isso aqui não é para andar, é para sentar. E coloquei o menino sentado. O menino botou um olhão desse tamanho para mim. E minha esposa viu. E marido que teme ao Senhor ouve a esposa. As irmãs digam pelo menos amém. Acabou o PGM. Deus já vinha trabalhando no meu coração e nesse dia fechou a tampa. Ela disse assim: Jefferson, se você quer trabalhar com gente, não ame coisas, ame pessoas. Quando nosso ministro de música falou, eu me lembrei da minha história. Meus irmãos, Lídia abriu a sua casa e abençoou a gente. A nossa casa é para ser aberta, para abençoar pessoas. Nossa casa foi um presente de Deus para abençoar a gente. E esse mover de Deus, que está espalhado pelo Brasil, é para abençoar todo o Paraná,
toda Curitiba, mas a gente olhando para as pessoas. E tudo que Deus nos deu para abençoar pessoas. Porque meu jogo de jantar não vai para o céu. Mas aqueles 2 meninos que hoje são adolescentes, que são parceiros do PGM do meu filho lá na minha casa, que eu continuo recebendo toda segunda-feira. São meninos que não estão indo para as drogas, que não estão indo para a prostituição, mas estão sendo abençoadas lá dentro da minha casa. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ouvir que Deus está fazendo mover, mas nós precisamos fazer parte desse mover. O que é que Ele impede? O que é que Ele impede de fazer parte desse mover? Baixe sua cabeça agora, em nome de Jesus. Deus iniciou uma obra bonita no meu coração há 4 anos. E talvez você veio aqui pensando, o que eu vou fazer nesse Multiplique? Mas Deus já lhe falou alguma coisa pelas músicas, pela música do coral, pela palavra que nós compartilhamos. Talvez você veio aqui pensando em desistir da liderança do seu PGM. E dizer, eu não quero mais ser anfitrião, eu não quero mais receber ninguém na minha casa. Talvez você veio aqui dizendo, esse negócio de discipulado não é para mim. Talvez você veio aqui para ouvir Deus falar e obedecer a Deus dizendo, eu quero fazer parte desse mover. Eu quero fazer parte desse mover. O Senhor, que nos ama e nos abençoa, que cuida de nós, que se não é um pastor teimoso a receber e gostar de gente na sua casa, gente que conhece e gente que não conhece. O Senhor que fez Lídia abrir o coração para Jesus porque teve uma conversa evangelística. É o Senhor que está aqui nessa hora e está tendo uma conversa agora na sua alma, no seu coração, dizendo, pare com isso. Deixe de estar à margem desse mover e venha para esse mover que eu estou fazendo no Brasil, que eu estou fazendo no Paraná, que eu estou fazendo nessa igreja. O Senhor, que é o Deus que opera lá no Maranhão, é o Deus que opera aqui nessa igreja, e é o Deus que opera nos 4 cantos desse Paraná, é o Deus que está nos chamando para esse mover. Mas nós precisamos nos render aos pés de Cristo, nós precisamos ser verdadeiros discípulos, nós precisamos abrir nossas casas, sermos discipuladores, irmos atrás de pessoas através da nossa conversa de fé, conversa evangelística. Você pode dizer, eis-me aqui.